Você já ouviu falar sobre Ano do Jubileu? O que isso tem a ver com o avivamento? Ou então o que isso tem a ver com Cristo? Vem comigo que hoje nós vamos conversar mais sobre tradições judaicas. É muito importante deixar aqui registrado que a Bíblia como um todo fala a respeito de Cristo. Paulo nos fala sobre o mistério revelado, que é Jesus, o ministério do Filho de Deus, que foi enviado pelo próprio Deus à humanidade para trazer salvação e remissão para os pecados que nós cometemos. O ser humano estava em trevas, o ser humano caiu nas suas transgressões, quebrou a lei divina e Jesus é aquele que foi escolhido e se entregou por livre e espontânea vontade para cumprir a lei do Senhor, para redimir os seres humanos das suas ações. Esse é o mistério mais importante, a verdade mais importante para todos os seres humanos. E a Bíblia é esse relato honesto a respeito da história de um povo, a história da criação, a história dos seres humanos com relação ao seu Deus, ao seu Criador, e como esse Deus, o Deus verdadeiro, quer e fez tudo o que era necessário para se reconectar com os homens, entregando o seu filho, que se entregou de bom grado para morrer no nosso lugar, para restituir a justiça e trazer assim a comunhão de volta dos homens com Deus. Então, partindo dessa verdade, eu quero ler com vocês Levítico 25, do 8 ao 17, que diz assim: Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar a trombeta por todo o país. Pois esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Eu queria fazer uma pausa aqui. Primeiramente, levando em consideração isso que nós estamos conversando, o que significa essa tradição que Moisés estabeleceu e tornou como lei para o povo de Israel? O que quer dizer, então, o ano do jubileu? Considerando que são 49 anos que devem se passar, e no 50º, no ano 50 de cada ciclo, eles comemoravam ou eles compreendiam esse tempo como o ano da libertação. Então a terra parava, a produção parava, eles se alimentavam só do que a terra produzia, não havia trabalho, era considerado um ano sagrado, porque era um ano de restituições, era um ano determinado para que quem era escravo fosse liberto, para quem tinha terra, quem comprou terra, devolvesse ao seu dono. Do que se trata então? Do que nós estamos falando? Vamos continuar lendo que a gente vai chegar aqui em algum lugar. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e neles todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Então você vê, tem uma condição de dependência de Deus, de aguardar do Senhor a provisão, como foi lá no tempo de deserto, onde o maná vinha do Senhor. É aquele ano onde você não vai comer pelo seu esforço, você não vai se alimentar pelo fruto do seu trabalho, mas você vai esperar que venha até você, você vai depender do Senhor, do dono da terra. Para o povo de Israel, eles tinham essa compreensão que, na verdade, a terra não é uma propriedade privada. Não havia esse conceito de propriedade privada, no sentido que a terra era primeiramente do Senhor, era de Deus. Por isso que havia a possibilidade dessas restituições. Deus era o dono da terra. Os seres humanos apenas tinham posse da colheita. Isso era da propriedade dos homens. E aqui, a cada 50 anos, a terra era devolvida, a colheita, o plantio, o tratar de um pedaço de terra era devolvido a quem vendeu
ou a quem passou para outra pessoa por meio de trocas. Isso era restituído. E neste ano não se produzia, não se plantava, se comia apenas do que você recebia da própria terra. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. Então você tem uma questão de justiça. Ele está querendo dizer aqui que quando você for fazer essas negociações, seja justo nos preços. Olha só, o preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros. Que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Então você tem um ciclo aqui de restituição ou de redistribuição das terras a cada 50 anos. Tá, Carol, mas por que você está trazendo isso? E o que isso tem a ver com avivamento? Ou então o que isso tem a ver com Jesus? E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês sobre algo profético aqui sendo anunciado, como uma cultura, um hábito de um povo que está apontando para verdades espirituais ou para verdades muito mais profundas do que simplesmente um cálculo e uma devolução de terras. Não é só sobre isso, não é apenas sobre isso, mas isso é um reflexo de algo espiritual muito mais elevado que se configura e se encarna na figura de Cristo, como aquele que é o libertador dos seres humanos, aquele que é o homem, Deus que se fez homem, que traz libertação à alma das pessoas. Se a gente lê lá, isso é anunciado no próprio Antigo Testamento, os profetas anunciam Jesus como essa pessoa. Lá em Isaías 61, do 1 ao 2, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isaías 61, 1 e 2. Nós temos conversado aqui sobre avivamento e em como esse ano é profético, como esse tempo ele é profético, uma expressão palpável de verdades espirituais, é um despertar em massa dos corações dos seres humanos, algo histórico, contextualizado, que vem do coração de Deus e que aponta para verdades espirituais muito mais profundas e eternas. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sim sobre um ano do jubileu, por exemplo, sobre esse período de restituições, porque nós estamos falando sobre a revelação do Filho, a glória de Deus sendo aumentado, o volume da glória de Deus sendo aumentado na terra, de forma específica, com expressões específicas de manifestações do Espírito, de adoração, corações quebrantados, a transformação social, a transformação nos hábitos das pessoas. Olha como isso aponta e tudo isso converge para a figura de Cristo. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sobre Cristo, nós estamos falando sobre o anúncio do Filho, nós estamos falando sobre o retorno às Escrituras e sobre um ano, sim, que se assemelha, e um período que se assemelha com o ano do jubileu, o ano de restituição, um ano de justiça da parte de Deus. O povo já olhava para essas verdades e já vivia na sua cultura, nos seus hábitos, algo que estava pré-anunciando Jesus, o Filho de Deus, que está presente e vive nos dias de hoje. Jesus continua trabalhando, continua despertando e transformando o coração das pessoas. Jesus continua liberando as pessoas do pecado. Este é o papel, uma das funções do trabalho de Cristo, é de ser o libertador das nossas almas. Isso é uma expressão linda e maravilhosa
de quem Jesus é. Essas coisas apontam para Cristo. Avivamento, gente, aponta para Cristo. Não é sobre seres humanos. Não é sobre uma ferramenta que nós utilizamos para gerenciar pessoas. Não é sobre um grupo específico. Não é sobre um líder. Não. Avivamento é simplesmente uma expressão, um anúncio de forma maravilhosa, sim, mas que aponta para Jesus, que aponta para a obra de Cristo na cruz. É sobre isso que nós estamos falando. O que Jesus realizou no seu ministério é apontado no Antigo Testamento como uma expressão, por exemplo, o ano do jubileu, apontando para a obra maravilhosa de Cristo. Nós temos Isaías aqui profetizando, anunciando Jesus. E nós temos aqui João 8,36, que também fala: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É sobre isso. Andar com Cristo é andar em liberdade, é viver constantemente em jubileu, é andar constantemente. Por isso que nós celebramos, por isso que as notícias são boas, por isso que o Evangelho é sobre boas notícias, porque é um período aonde Jesus chega, aonde Jesus é revelado, aonde Jesus é colocado como centro na vida de uma pessoa. Ali há a libertação, ali há a transformação de vida, mudança de mentalidade, mudança no cenário, no ambiente. E aí eu queria deixar aqui para vocês, declare isso. Por fim, na nossa conversa, o que eu gostaria de deixar? Declare que Jesus é na sua vida. Primeiramente, receba essa verdade. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, se você acredita na obra de Cristo, se você quer viver segundo os ensinamentos de Cristo, tenha em mente essa verdade. Jesus é o libertador das nossas vidas, das nossas emoções, nos liberta do pecado, da maldição hereditária. Jesus, aonde Jesus está, ali é liberdade. Nós vivemos em jubileu, de jubileu em jubileu, celebrando, louvando ao Senhor, tendo em mente que Ele nos libertou da morte e que nós recebemos como herança a vida eterna. Esse tempo ainda é tempo de pregar o Evangelho, mas o tempo está se encerrando, ele está para se consumar e viveremos com Cristo na glória, livres do pecado, livres da opressão, da escravidão do pecado. Essa é a boa notícia, é isso que precisa nos mover, é isso que precisa estar vivo dentro de nós como motivo primário de gratidão a Deus e de celebração pelo dom da vida em Cristo, porque nós nascemos de novo no Senhor e recebemos dele, do nosso libertador, do nosso Messias, a vida eterna. Por isso que eu queria deixar isso para vocês. Ano do jubileu, avivamento, a presença de Cristo, tudo isso é a respeito de libertação, a liberdade dos seres humanos, da opressão, da escravidão. O ser humano estava fadado à morte, gente. Nós estávamos fadados à maldição eterna. Com Cristo, isso mudou. Com Jesus é possível viver de forma diferente. Tudo aquilo que está fora de Cristo, tudo aquilo que está fora de Jesus é morte, é condenação eterna. Não há meio termo, não há ficar em cima do muro. Ou é morno, não existe morno. Ou é frio, ou é quente. Não existe no meio do muro. Espiritualmente falando, não existe nada que fuja dessas duas condições humanas. Ou estamos em Cristo, ou estamos mortos, estamos condenados e fadados à destruição eterna. Graças a Deus nós podemos viver de forma diferente. Graças ao Senhor, despertar espiritualmente por meio de Cristo é vida. E eu queria deixar isso para vocês. Declarem isso. Declarem isso na sua vida, declare isso na sua família, viva de acordo com essa verdade. Não aceite nada diferente disso. Declare isso sobre o seu país também. Que a presença de Cristo venha trazer essa libertação para as nossas vidas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.